Graça, misericórdia e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e a de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje acerca da obra de Cristo na cruz e da necessidade de perseverarmos nele até o fim. Eu vou ler com os irmãos Êxodo capítulo 12. Nós vamos ver o significado profético acerca do cordeiro que o povo de Deus que estava no Egito comeu e do sangue que os protegeu do destruidor dos primogênitos, tipificando a saída do povo do império de Faraó e transportado rumo à terra prometida. E nós vamos meditar acerca dessa obra de Jesus na cruz e da necessidade de perseverança até o fim. Vamos meditar? Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, queridos. Até aqui, o cordeiro nós sabemos que tipifica Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu rigorosamente no 14º dia do primeiro mês, no dia da Páscoa, sem defeito, queridos. E o sangue dele é o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, nós, por causa desse Cordeiro, por causa desse sangue maravilhoso, o que nós vamos fazer? Lombos cingidos. 1 Pedro está escrito para que nós possamos cingir os lombos do nosso entendimento, meditando na palavra de Deus, nos transformando pela renovação da nossa mente. E o que ele fala mais? Cingindo os lombos, sandálias nos pés, conformosos os pés do que anunciam as boas novas de salvação. Nós temos essa missão. Nós fomos resgatados por Jesus para podermos ganhar outras almas. Nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Cajado na mão, símbolo da autoridade. Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente nos causará dano. Aí ele continua, no verso 11: Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, dando início às 7 festas fixas, concluídas em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi a nossa Páscoa, nossos pães ázimos, ressuscitou no 3º dia como primícias e derramou do seu Espírito no dia de Pentecostes. E ainda restam 3 festas do ciclo: festa das trombetas, em que tocaremos trombetas na última semana profética de Daniel. Depois, no soar da última trombeta, na penúltima festa, o Senhor Jesus sairá do Santo dos Santos com sangue totalmente expiado, com a expiação definitiva da igreja.
em que Ele vai transformar o nosso corpo e nos conduzir para a última festa do ciclo, que é a festa dos tabernáculos, que tipificam o milênio, o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja, e assim estaremos com Ele para sempre. Então, é necessário, queridos, compreendermos as 7 festas fixas do Senhor. E Ele foi o Cordeiro sem defeito. Se tivesse havido uma falha na morte dele, nenhuma das demais festas, que significam tempos determinados, se cumpririam. Então, Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro pascal. Verso 12 de Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 15, está escrito que Deus despojou principados e potestades. Fez deles um espetáculo, triunfando, vencendo sobre eles na cruz. Aleluia! O sangue vos será por sinal, o sangue de Jesus Cristo. Nós fomos marcados pelo sangue de Jesus. O maligno não pode nos tocar. O sangue vos será por sinal nas casas. Nós somos a casa do Senhor, o templo e habitação dele, em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Jesus falou, tomai e bebei, e comeis este meu corpo, que é partido por vós, o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Está escrito aqui no verso 14 de Êxodo 12. Este dia vos será por memorial. O apóstolo Paulo, quando fala acerca da ceia do Senhor, ele fala que para que nós lembremos da morte dele, até que ele venha. Foi por causa da morte de Cristo Jesus na cruz que ele perdoou os nossos pecados e nos garantiu o cumprimento de todas as demais festas, tempos determinados, até o dia que ele voltará e nos fará justiça. Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Maravilha! Que coisa linda, maravilhosa, temos que celebrar mesmo. Entretanto, nós temos um exemplo desse povo que saiu do Egito com mão forte e poderosa. Dessa geração que saiu do Egito, só 2 pessoas concluíram a carreira e vão entrar no descanso eterno. Que a palavra de Deus diz que a terra prometida da igreja é o milênio, é esta terra por herança, e nós temos que nos esforçar, nos mantendo obedientes até o fim. E o povo hebreu serve de exemplo para nós. Apenas 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Então é maravilhoso falar acerca da obra de Jesus na cruz. Porém, nós precisamos entender que nós devemos perseverar até o fim, para que possamos, de fato, alcançar a salvação definitiva das nossas almas. Romanos capítulo 2 está escrito que a vida eterna, que se manifestará definitivamente na volta de Jesus, é para aqueles que perseverarem em fazer o bem. Esses que perseveram em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção. Hebreus capítulo 4 está escrito o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que é o milênio, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. As boas novas, o evangelho não começou com Jesus na sua vinda em carne. Desde Gênesis, queridos, as boas novas são pregadas. Então a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Olha que boas novas maravilhosas, saindo do Egito como um forte e poderosa, através daquele cordeiro e do sangue do cordeiro. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Nós sabemos que fé é obediência, fé sem obras é morta, fé é ação correspondente, é resposta. Nós, porém, que cremos, ou seja, que obedecemos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Falando acerca desse povo que saiu do Egito como um forte e poderosa.
embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, que é o reino milenar, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, o povo que saiu do Egito. De novo determina certo dia, que é hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, queridos, quem tem ouvidos ouça o que Jesus, o Espírito dele, diz a nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Que dia é esse? O milênio, queridos, quando Jesus voltar. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, no reino de Deus que vai ser estabelecido na ocasião da sua volta, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. A palavra de Deus diz que só quem se esforça se apoderam do reino de Deus. Ele é tomado por esforço. Então, queridos, nós meditamos aqui acerca da obra de Jesus na cruz em Êxodo 12, e nós vimos que o povo saiu de lá do império das trevas, do império de Faraó, para o deserto, rumo à terra prometida. Da mesma forma, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, através do seu sangue derramado na cruz e do poder da sua ressurreição, fomos transformados em novas criaturas, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Agora, nessa nossa jornada, nós precisamos caminhar com temor, queridos. Nós precisamos andar em obediência, porque aquele povo que saiu do Egito serve de exemplo para nós. Daquele povo, só 2 conseguiram entrar na terra prometida. E nós, que saímos do Egito, das mãos de Satanás, queridos, nós temos uma missão. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, dando também exemplo do povo rebelde que morreu no deserto, ele nos diz o seguinte: aquele que julga está firme, cuide para que não caia. A palavra de Deus diz em Hebreus, nesse mesmo contexto, Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que possamos nos esforçar, queridos, porque em 1 Pedro 4,18 está escrito que ao justo é com dificuldade que ele é salvo. Nós precisamos batalhar contra o pecado todos os dias, andar em santidade, não permitirmos que as influências satânicas deste mundo nos influenciem, queridos. Nós precisamos entender que nós precisamos nos santificar. 1 Pedro capítulo 3 está escrito que nós que temos essa esperança de ter os nossos corpos semelhantes ao corpo glorioso do Senhor Jesus, vendo como Ele é, devemos nos purificar a nós mesmos, assim como Ele é puro. Então, em Apocalipse 22, praticamente ele termina deixando um recado para a igreja. Aquele que é justo, continue na prática da justiça. Aquele que é santo, continue a santificar-se ainda. Então que possamos, queridos, temer a Deus, andarmos em santidade, obedecer a todos os seus mandamentos até o fim, queridos. Mas nós temos uma ajuda, o nosso Consolador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito dele, unido ao Filho, está em nós. E Ele é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Jesus Cristo é o nosso intercessor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em nós, também vivificará nosso corpo mortal na ocasião da vinda de Jesus. O Espírito do Pai que está em nós, unido ao Filho. Então, queridos, que nós possamos andar com temor até que possamos, de fato, alcançar a nossa terra prometida, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos tomar cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Vamos celebrar a morte do Senhor e a sua ressurreição pelo sangue de Jesus? Amém. Mas devemos perseverar até o fim para que sejamos salvos.
Que essa mensagem gere temor ao meu e ao seu coração, para que possamos andar alinhados, de acordo com a vontade de Deus, andando em santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Que possamos nos ver nesse dia maravilhoso, na terra prometida, nesta terra, com os corpos glorificados, para reinar com o Senhor como reis e sacerdotes. Amém? Então é isso. Então até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.